livro de Urântia 25.3, o serviço de longo alcance dos conciliadores. Os conciliadores mantêm sedes grupais na capital do seu superuniverso, onde a sua corporação principal de reserva é mantida. As suas reservas secundárias ficam estacionadas nas capitais dos universos locais. Os comissários mais jovens e menos experientes começam seu serviço nos mundos inferiores, mundos como Urântia, e avançam para o julgamento de problemas maiores, depois de haverem amadurecido em experiência. A ordem dos conciliadores é totalmente digna de confiança. Nenhum deles jamais se desviou, embora não sejam infalíveis em sabedoria e em julgamento. A sua confiabilidade é inquestionável e a sua fidelidade infalível. Eles têm origem na sede do superuniverso e finalmente voltam para lá, avançando pelos níveis seguintes de serviço no universo. 1. Os conciliadores dos mundos. Sempre que as personalidades supervisoras dos mundos individuais ficam altamente perplexas ou em um impasse genuíno quanto ao procedimento adequado sob as circunstâncias existentes, e se a questão não é importância suficiente para ser apresentada aos tribunais regularmente constituídos do reino, então, após receber uma petição de duas personalidades, uma de cada uma das partes em contenda, uma comissão conciliadora começará imediatamente a funcionar. Depois que essas dificuldades administrativas e jurídicas hajam sido colocadas nas mãos dos conciliadores para estudo e julgamento, eles tornam-se supremos em autoridade, mas não formularão uma decisão até que todas as evidências hajam sido examinadas, e não há absolutamente nenhum limite para sua autoridade de convocar testemunhas de todo e qualquer lugar. E, enquanto não possa haver apelação das suas decisões, algumas vezes as questões desenvolvem-se de um modo tal que a comissão fecha os seus registros em um determinado ponto, conclui as suas opiniões e transfere toda a questão para um tribunal mais elevado do reino. As decisões dos comissários são colocadas nos registros do planeta e, se necessário, são levadas a efeito pelo executor divino. O seu poder é muito grande e o alcance das suas atividades em um mundo habitado é bastante amplo. Os executores divinos são manipuladores exímios de tudo o que seria de interesse para o que deveria ser. O seu trabalho, por vezes, é executado para o bem-estar aparente do reino. E, por vezes, os seus atos no mundo do tempo e do espaço são de difícil explicação. Embora os seus decretos não sejam executados em desafio à lei natural nem à ordem usual do reino, frequentemente realizam os seus estranhos feitos e impõem os mandados dos conciliadores de acordo com as leis mais altas da administração do sistema. 2. Os conciliadores das sedes dos sistemas. Depois de servir nos mundos evolucionários, essas comissões de 4 integrantes são promovidas para o serviço em uma sede do sistema. Ali, há muito trabalho a ser executado e elas demonstram ser amigas compreensivas dos homens, dos anjos e de outros seres espirituais. Os trios de arbitragem não se interessam tanto pelas diferenças pessoais quanto pelas contendas grupais e pelos desentendimentos que surgem entre ordens diferentes de criaturas, pois na sede de um sistema vivem tanto os seres espirituais quanto materiais, e também os tipos combinados, tais como os filhos materiais. No momento em que os criadores trazem à existência indivíduos em evolução com o poder de escolha, nesse momento o trabalho suave da perfeição divina fica de lado. É certo que desentendimentos surgirão, e medidas devem ser tomadas para o acerto equânime dessas diferenças sinceras de pontos de vista. Deveríamos todos lembrar-nos de que os criadores todos sábios e todo-poderosos poderiam ter feito os universos locais tão perfeitos quanto a Vona, onde as comissões de conciliação não necessitam funcionar no universo central, mas os criadores não escolheram, com a sua sabedoria total, fazer assim, e conquanto hajam produzido universos nos quais as diferenças abundam e as dificuldades fervilham, do mesmo modo, muniram os universos de mecanismos e meios para que todas essas diferenças sejam acomodadas, harmonizando toda essa confusão aparente. 3. Os conciliadores das constelações. Depois de prestar serviço nos sistemas, os conciliadores são promovidos para o julgamento dos problemas de uma constelação
encarregando-se das dificuldades menores que surgem entre os seus 100 sistemas de mundos habitados. Não são muitos os problemas desenvolvendo-se na série da constelação que cai sob a jurisdição, mas eles se mantêm ocupados indo de sistema em sistema, coletando evidências e preparando as declarações preliminares. Se a contenda é sincera, se as dificuldades surgem de diferenças francas de opinião e de uma diversidade honesta de pontos de vista, não importa que sejam poucas as pessoas envolvidas, não importa quão aparentemente trivial seja o mal-entendido, uma comissão de conciliação pode sempre julgar os méritos dentro da controvérsia. 4. Os conciliadores dos universos locais. No trabalho mais abrangente de um universo, os comissários são de grande ajuda, tanto para os Melquisedeques quanto para os filhos magisteriais e os governantes das constelações e as hostes de personalidades envolvidas na coordenação e na administração das 100 constelações. As diferentes ordens de serafins e outros residentes das esferas sede de um universo local também utilizam a ajuda e as decisões de trios de arbitragem. É quase impossível explicar a natureza dessas diferenças, que podem surgir nos assuntos detalhados de um sistema, constelação ou universo. As dificuldades surgem, mas são muito diferentes da pequenez dos pleitos e provações da existência material do modo como são vividos nos mundos evolucionários. 5. Os conciliadores dos setores menores do superuniverso. Depois dos problemas dos universos locais, os comissários avançam, passando ao estudo das questões que surgem nos setores menores do seu superuniverso. Quanto mais se eleva interiormente, afastando-se dos planetas individuais, menos o executor divino tem questões materiais sobre seu dever. Gradualmente, ele assume um novo papel de intérprete da justiça misericórdia ao mesmo tempo, sendo quase material, mantendo a comissão como um todo em compassivo contato com os aspectos materiais das suas investigações. 6. Os conciliadores dos setores maiores do superuniverso. O caráter do trabalho dos comissários continua a mudar à medida que eles avançam. Há cada vez menos desentendimentos para julgar e cada vez mais fenômenos misteriosos a explicar e interpretar. De estágio em estágio, eles evoluem, passando de árbitros de divergências a explicadores de mistérios. São juízes que evoluem até o estado de educadores interpretativos. Árbitros eles foram uma vez, daqueles que, por causa da sua ignorância, permitiram que dificuldades e desentendimentos surgissem. Mas agora eles estão se transformando em instrutores daqueles que são inteligentes e tolerantes o suficiente para evitar choques entre as mentes e guerras de opiniões. Quanto mais elevada a educação de uma criatura, mais respeito ela terá pelo conhecimento, pela experiência e pela opinião dos outros. 7. Os conciliadores do superuniverso. Aqui os conciliadores tornam-se coordenados, 4 árbitros educadores mutuamente em compreensão e funcionando perfeitamente. O executor divino é despojado do seu poder distributivo e torna-se a voz física do trio espiritual. Nesse momento, esses conselheiros e educadores ter-se-ão tornado profundamente familiarizados com a maioria dos problemas e dificuldades reais encontrados na conduta dos assuntos do superuniverso. Assim, transformam-se em conselheiros maravilhosos e educadores sábios dos peregrinos ascendentes que têm residência nas esferas educacionais circunvizinhas dos mundos sede dos superuniversos. Todos os conciliadores servem sob a supervisão geral dos anciãos dos dias e a direção imediata dos auxiliares de imagens, até o momento em que avançam rumo ao paraíso. Durante a permanência no paraíso, eles reportam seu espírito mestre que preside ao superuniverso da sua origem. Os registros dos superuniversos não enumeram os conciliadores que passaram adiante da sua jurisdição, e essas comissões estão amplamente espalhadas no grande universo. O último relatório de registro de Uversa dá o número dos que operam em Orvonton, como sendo de quase 18 trilhões de comissões, mais de 70 trilhões de indivíduos, mas esses são somente uma pequena fração da multidão dos conciliadores que têm sido criados em Orvonton. Esse número acaba sendo de uma magnitude ainda mais elevada e é equivalente ao número total de servidores de Avona,
com uma margem para a transmutação em guias dos graduados. De tempos em tempos, à medida que cresce o número de conciliadores dos superuniversos, eles são transladados para o Conselho de Perfeição no Paraíso, do qual depois emergem para corporificações de coordenadores evolucionados por meio do Espírito Infinito, para o Universo dos Universos, um grupo maravilhoso de seres que está crescendo constantemente em número e em eficiência. Por meio da ascensão experiencial e pelo aperfeiçoamento no paraíso, eles adquirem uma compreensão única da realidade emergente do Ser Supremo e viajam pelo universo dos universos em missões especiais. Os membros de uma comissão de conciliação nunca se separam. Um grupo de 4 seres juntos serve para sempre, exatamente como foram ligados originalmente. Mesmo no seu serviço glorificado, eles continuam a funcionar como quartetos de experiência cósmica acumulada e sabedoria experiencial perfeccionada. Eles ficam eternamente associados como uma corporificação da justiça suprema do tempo e do espaço.